Eu canto no nome de Cristo Jesus e trago a mensagem de amor lá da cruz. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Jesus se apresentou, estando os discípulos na mesa. Depois de os ter exortado por sua grande dureza, por eles não terem crido no que lhes fora falado, quando as mulheres disseram: Jesus é ressuscitado. Hão de seguir, estes sinais hão de seguir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Disse Jesus para eles: ide-vos por todos lados, pregai o meu evangelho, isto vos tenho mandado. Quem crê e for batizado alcançará salvação, porém os que rejeitarem terão a condenação. Estes sinais hão de seguir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Aos que em meu nome creem, estes sinais seguirão. Expulsarão os demônios, os enfermos curarão. Se beberem coisas mortíferas, mal algum sucederá. E pegarão em serpentes, novas línguas falarão. Hão de seguir, esses sinais hão de seguir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Disse Jesus para eles: ide-vos por todos lados, pregai o meu evangelho, isto vos tenho mandado. Quem crê e for batizado alcançará salvação, porém os que rejeitarem terão a condenação. Hão
estes sinais hão de seguir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Hão de seguir, estes sinais hão de seguir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Glória a Deus. De pé. Operando Deus, quem impedirá, não é mesmo? Vamos ler as Escrituras. Tenho um pedido aqui do irmão Abraão, oraremos juntos depois da leitura da Escritura. E vocês podem abrir suas Bíblias no livro de São Marcos, no capítulo 10 de São Marcos, aliás, capítulo 4, versículo 10. São Marcos 4, versículo 10. No culto anterior, nós falamos sobre cego e surdos para com a palavra. Cegos e surdos para com a palavra de Deus. E como uma continuidade daquele culto, vamos aprender um pouco sobre como ouvir, porque nós não estamos surdos. Não é? Nós não estamos surdos. Deus tem expulsado de nós o espírito de surdez. E uma vez que você sabe ouvir, então você vai saber como falar. Crie, não é? Ouvi, por isso crie. Crie, por isto falei. A fé vem pelo ouvir a palavra. E nós não guardamos isto para nós, queremos compartilhar com os nossos irmãos. São Marcos 4, versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Todas estas coisas se dizem por parábolas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, graças te damos, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por o Senhor ter sido tão bondoso conosco, a ponto de nos trazer até aqui, para juntos ler a Tua palavra, louvar Teu santo nome e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor atenda o clamor que há no coração de cada um de nós e aquilo que temos indo buscar da parte do Senhor que possamos receber de Ti. Perdoa os nossos pecados e nossas fraquezas, que são muitas, nossas debilidades, nossas incapacidades. Não merecemos isto, não merecemos ser salvos, não merecemos estar aqui, não merecemos nem sequer ler a Tua palavra. Mas Tu tens sido tão misericordioso para conosco, e antes da fundação do mundo nos predestinaste, e desde lá o sangue do Cordeiro que foi imolado na mente de Deus, que foi sacrificado por nós, nos tornou digno. E agora podemos entrar com toda confiança perante o trono da graça, reconhecendo o quanto que somos frágeis, mas o quanto que o Senhor é forte. Pedimos encarecidamente no nome desse Deus Todo-Poderoso, o nome que foi dado ao nosso irmão primogênito, o nome que está acima de todo nome, que é Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor atenda o pedido e a oração do nosso irmão. O Senhor sabe a dificuldade que ele enfrenta, ele, seus familiares, seja em qualquer setor de sua vida, material, espiritual, seja o que for. Concede o desejo do seu coração, se isto está de acordo com a Tua vontade, Senhor. E cada uma dessas outras pessoas aqui, incluindo a mim, minha família, todas essas pessoas aqui, as famílias aqui representadas, oramos por cada um deles no nome amoroso de Jesus Cristo. Pai Santo, lembramos daqueles que já têm sido de nós, muitos que se afastaram há tanto tempo, por algum motivo que nós não sabemos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia destas pessoas, porque eles chegaram a conhecer a verdade, chegaram a participar da Tua palavra. E nós, o que podemos fazer, a não ser interceder por eles, enquanto estamos ainda neste corpo mortal, corpo este que o Senhor tem
ó Pai, separado para neste corpo habitar aquilo que é a semente da vida, a Tua palavra. E esta semente deseja estar junto com todas as outras, todos aqueles que são parte Tua, parte da Tua palavra. Oramos por cada um deles, pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo cumpra sobre essas vidas a perfeita vontade de Deus e arrebanhe para o redil do Senhor todos aqueles que são ovelhas Tuas e que foram predestinados antes da fundação do mundo, e que o diabo não tenha nenhum poder sobre eles, que não haja nenhuma amarração sobre suas vidas, mas que eles sejam libertos pelo poder do nome de Jesus Cristo. E assim, Pai, recorremos a Ti mais uma vez e nos assentamos para quietamente ouvir a Tua palavra, pedindo que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. No nome amoroso de Jesus, Teu Filho, nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Glorificado seja Deus. Ok, encontramos que existem aquelas pessoas que estão cegas e surdas para com a palavra de Deus. E mesmo ouvindo, elas não vão entender o que estão ouvindo. E mesmo vendo, elas não poderão compreender aquilo que estão vendo, porque só podem olhar pela aparência. Elas só podem olhar o que elas podem alcançar, enxergar com seus olhos naturais. E para entender as coisas de Deus tem que ser pelo Espírito. E nós vamos ler algumas escrituras aqui e nos ater a cada parte dessas escrituras. Você que leu em Marcos capítulo 4, versículo 10, eu quero reler com cuidado com vocês isto aqui, para que possamos compreender bem as palavras de Jesus, porque se são palavras de vida eterna, e se o Filho de Deus deixou sua glória, a glória que tinha junto com o Pai, e desceu aqui para se tornar um de nós, para deixar registradas estas palavras, então não podemos ler isto como lemos o jornal, né? O jornal com as notícias do dia a dia, ou uma revista qualquer. Temos que ler isto com muita atenção, com muito cuidado, porque o Filho de Deus veio a este mundo para trazer um conhecimento, e este conhecimento ficou registrado nas Escrituras. Então temos que procurar entender da melhor forma possível. Jesus tinha pregado para eles sobre a palavra do semeador, que já aprendemos muito sobre isto. E claro, eles não entenderam bem o que Jesus estava dizendo, e por isso que depois que Jesus estava só, sem a multidão ao redor, eles então chegaram junto de Jesus, os 12 começaram a interrogar a respeito da parábola. E agora foi quando Jesus deu uma advertência para eles, no versículo 11 de Marcos 4. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Desde que eu compreendi de uma forma mais abrangente estas palavras do Senhor Jesus, eu sempre fiquei com aquele desejo de falar um pouco sobre aqueles que estão de fora. E sabe, vem essa vontade, vem esse desejo, mas é difícil assim, não é tão simples você simplesmente pensar em algo e desenvolver um tema e querer pregar isso para as pessoas. Então, da forma que Deus nos dá, nós vamos passando adiante, e às vezes falamos isto em vários cultos, em várias palestras, citamos um pouquinho disto, e isto vai esclarecendo a nós. Porque ele se referiu aos que estão de fora. E estes que ele se referiu, que estavam de fora, estavam ouvindo as palavras de Jesus. No entanto, ele chamou estes de os que estão de fora. Isso significa que eles não estão incluídos dentro dos eleitos, dos que foram escolhidos, dos que foram chamados para entender. Se prega para todos, porém Deus sabe no meio de todos que são poucos, que são elegidos por Deus para entender. Quer dizer, foi exatamente para aqueles a quem a mensagem é dirigida. Os outros ouvem porque estão juntos, como o joio nasce juntamente com o trigo. Vê? Porém, minhas ovelhas ouvem minha voz, disse Jesus. Quem não é ovelha não vai ouvir. Isto é um fato.
Agora, para estes que estão de fora, disse Jesus, todas estas coisas se dizem por parábolas. E a palavra grega era exo, outra vez, como é a palavra tem, fazer eco de. Significa que os que estão de fora não compreenderão o eco das palavras e também não poderão fazer eco às mesmas palavras, porque eles não recebem o mesmo entendimento, porque eles estão de fora. Estão de fora. Aqueles por fora, aqueles que estão de fora, estão fora do alcance do eco. Então, para estes, todas estas coisas se dizem por parábolas. E se você observar no versículo 12, aí em sua Bíblia, você vai ver qual é a razão. Por que se fala a eles por parábolas? A razão é esta: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então é de forma proposital. Agora, claro, nós temos algumas outras escrituras onde nós encontramos as mesmas palavras. E por isso que quando eu cheguei nesta parte, no culto anterior, como já estávamos chegando no final, no horário, eu me adiantei e concluí por ali, para deixar isto, para falar com mais calma, em outra oportunidade que tem chegado agora. Mas no Evangelho de São Marcos, sai um pouco do Evangelho aí mesmo onde você está no versículo 12, não é? 12. Então pule para o versículo 24. Nós ouvimos Jesus advertir o povo para que eles tivessem cuidado na maneira que eles ouvem, na maneira que eles escutam. Veja, a questão está no ouvir. A fé vem pelo ouvir. Porém, para se obter esta fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Então, se aquilo que você ouvir não é 100% a palavra de Deus, aquilo não vai gerar fé em você. E a forma da palavra original ser transmitida, a forma da verdade de Deus ser passada adiante, é falada de uma forma tal que somente os escolhidos de Deus possam compreender. E para estes, Ele está dizendo para que eles tivessem cuidado, prestassem atenção e tivessem muito cuidado na forma que eles vão ouvir. Então vamos ver aqui, em Marcos capítulo 4, versículo 24. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Claro que você pode estar lendo uma tradução um pouquinho diferente da minha, mas como está a tua, irmão Rubem? Está mais ou menos assim? Está igual? Ok. Creio que a versão revista e corrigida está assim, não é? A versão revista e corrigida. E se você tem a tradução revista, corrigida, fiel, fica melhor ainda, não é? Fica melhor ainda, porque é o correspondente à Bíblia King James, a versão King James, o rei Tiago, não é? Ok, mas vamos aqui. E disse-lhe, atendei ao que ides ouvir. Então, se eu estou agora vos falando destas coisas, entenda que nessa parte, ao que ides ouvir, você teria que deixar isso em letras, em negrito, para destacar. Eu já escrevendo aqui, viu, meu Júlio? Já escrevendo aqui. Ia dar certo aqui. Calma. Desculpe. Assim. Não é? Jesus está dizendo, atendei ao que ides ouvir. Observe. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Agora, a palavra que, ela foi traduzida de uma palavra grega, nesta parte das Escrituras, que não significa que. E é aqui que você pode tropeçar, no jogo de palavras, e é por isso que os pregadores, por não ter um certo cuidado na forma do ensinar a palavra, eles põem tudo de ponta cabeça. Estão lendo a mesma Bíblia, estão pregando sobre a mesma Escritura, porém,
por não compreender determinadas partes, determinadas regras, eles põem, vamos dizer assim, o caso a perder, o entendimento das pessoas, eles distanciam, não é, daquilo que deveriam levar as pessoas a entender. Esta palavra que você tem agora, nesta parte que você está lendo, foi traduzida de uma palavra grega que não significa que, como se estivesse falando de uma coisa em particular. E como eu poderia explicar isso para vocês da forma mais simples possível? Nesta parte da Escritura, Jesus não está dizendo assim, olha, tenha cuidado com o que você vai ouvir. É este o sentido que dá. Porém, a palavra grega, da qual foi traduzida a palavra que, não está dizendo isto. Jesus não está dizendo cuidado com o que você vai ouvir, como se ele estivesse falando de algo em particular, de um assunto em particular, porque é isso que as pessoas advertem. Olha esse pregador, olha o que ele está ensinando. Cuidado com o que ele ensina, como se fosse uma ideia particular, um assunto particular. E esta não foi a advertência do Senhor Jesus, como se ele estivesse falando de uma coisa em particular que se está ouvindo. Mas o que significa é a maneira que se está ouvindo, não o que. Portanto, uma melhor leitura dessa escritura seria: olhai, atendei a maneira que se está ouvindo, porque com a medida que medis também serás medido. Como você ia saber disto? Se isso não fosse analisado na íntegra para saber o significado dessas coisas. O que Jesus está nos dizendo é: cuidado, atendei, preste atenção na maneira em que você vai ouvir. Veja, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui aos discípulos que a maneira que eles vêm a ouvir é a maneira que eles ouvirão. Ou, do modo que você vem para ouvir, você não poderá ultrapassar aquilo. Como que o irmão Brando explicou isto? Depende da maneira que você vem. Depende daquilo que você quer ver. Se você vem apenas para ver defeito, você verá defeitos. Se você vem para criticar, você vai encontrar coisas. O diabo vai mostrar coisas para você criticar. Então, o problema não está naquilo que você vai ouvir, mas na condição que você está para ouvir. Vê? E é por isso que você prega a verdade, e as pessoas pegam esta verdade e levam ela adiante da forma mais complicada possível, usam para benefício próprio e faz determinadas coisas um cavalo de batalha e tira toda a atenção do povo daquilo que é verdadeiro, daquilo que se deveria ensinar, e coloca a ideia do povo, a mente do povo em outras coisas, em outras partes, tira-lhes o foco. Porque estão ali para desencaminhar as pessoas. Para desencaminhar as pessoas. Enquanto alguns estão seriamente, com o coração sincero, para ajudar aquelas pessoas que há anos estavam andando em trevas, na incredulidade, sem conhecer a verdade, outros pegarão isto e farão de tudo para tirar a atenção das pessoas disto e colocá-las em outro foco, que não lhes levarão a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E essas pessoas pagarão muito caro e serão responsáveis por desencaminhar as pessoas do aprendizado correto. Vamos aqui. A advertência de Jesus não era ter cuidado sobre a coisa real que eles iriam ouvir, mas era a atitude na qual vinham a ouvir. E mesmo aquilo que se prega sobre a verdade das Escrituras, muitas pessoas se aproximarão disto por ser a verdade, por descobrir que viveram por muitos anos sendo enganados com a interpretação da Bíblia, da mensagem, seja o que for. Porém, a maneira com a qual eles vêm para ouvir, logo em seguida vai mostrar o tipo de semente que está nestas pessoas. Porque na realidade não querem a verdade em si. Eles têm um trabalho a fazer, eles têm um trabalho a realizar. Eles precisam remendar suas roupagens velhas.
Eles precisam encher seus odres velhos. Eles não querem trocar de odres, eles não querem trocar de roupa. Não, querem continuar com a mesma roupagem. Vê? Vestido fino, forjado na fornalha, no fogo. Eles não querem, porque estão muito bem com a velha. Por isso que não muda. Sempre estarão no mesmo moinho, com as mesmas atitudes, com as mesmas coisas. Você não verá mudança nessas pessoas. Ok, a atitude na qual elas vêm ouvir. Portanto, dependendo da atitude que as pessoas vêm, era a forma que eles sairão. E de acordo com o modo que eles vêm para aprender, vêm para ouvir, eles sairão abençoados ou sairão amaldiçoados. Só que muitos saem amaldiçoados e pensam que estão sendo abençoados. É assim que está o mundo. Eles pensam que é Deus que está abençoando. Eles pensam que é Deus que está aprovando, que está abençoando, por estarem crescendo, por estarem se superando. Agora, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois fios. E ela corta tanto ao entrar quanto ao sair. Ela é uma espada de dois gumes. E se as pessoas veem a palavra com suas mentes já formadas, então essa é a forma em que elas também se irão. A palavra não vai mudar suas vidas, porque ela já tem a mente formada sobre aquela situação, sobre aquela questão, e nada muda, por mais que você mostre nas Escrituras, mas aquilo não vai mudar a sua forma de ver, porque elas já vieram com a mente formada. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, você vai ver a atitude que o povo toma para com a palavra de Deus. Essa atitude pode trazer bênção ou pode trazer maldição. Você marca esse capítulo aí para você ler depois em sua casa, porque é um capítulo longo e nós não vamos ter tempo de ler nesse culto. Mas em Deuteronômio 28 nós vemos que dependendo da atitude das pessoas, de como elas se aproximam da palavra, ou elas são amaldiçoadas ou são abençoadas. Elas serão abençoadas se tomarem a palavra de Deus em seu coração, se creem verdadeiramente e procurarem viver a palavra. Porém, se elas distanciam seus corações dessa palavra, essa mesma palavra se converterá então em uma maldição para eles. A mesma palavra. Vê? Ela pode ser bênção ou pode ser maldição. Depende da sua condição, depende da atitude que você toma para com a palavra de Deus. Porque você não pode ficar neutro. Você não pode ficar meio termo. Ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma decisão para com tudo aquilo que Deus tem falado, com cada promessa de Deus, com cada cumprimento das Escrituras. No tempo que você vive, as profecias estão se cumprindo, as Escrituras estão se cumprindo, e cada cumprimento é apresentado diante de você. Ou Deus seria injusto te chamar para o julgamento sem antes ter te advertido sobre as coisas. E diante de cada cumprimento, diante de cada ação que Deus toma aqui na terra, quando chega o cumprimento daquela parte das Escrituras, e aquilo chega diante das pessoas que estão vivendo naquela época, naquela dispensação, a atitude que elas tomam para com aquilo, para com aquele cumprimento, ou elas serão abençoadas ou amaldiçoadas, depende da atitude de cada uma delas. E portanto, o Senhor Jesus, Ele nos adverte que nós devemos ter cuidado de como nos aproximamos da palavra. Por isso os discípulos disseram, por que está falando assim? De uma forma que as pessoas não compreendem. E ele disse exatamente para isso. Eles ouvem e não entendem, nem compreendem. Somente a vós é dado a conhecer os mistérios de Deus, mas a eles não são. E logo depois que Jesus falou estas coisas, dizendo a eles não, a vocês sim, ele disse, agora vocês tenham cuidado com a forma que vocês vêm para ouvir. Cuidado. Vê? Não nos está dando conselhos novos, Jesus aqui. Não é um novo conselho isso que Jesus está dando. Porque esse conselho de Jesus, para que os discípulos, nós, tivéssemos cuidado da forma que nos aproximamos para ouvir a palavra, este mesmo conselho foi o que Deus deu através de Moisés no livro de Deuteronômio. Jesus só estava repetindo as coisas. No livro de Deuteronômio, que é o livro das duas leis,
nos mostra essas duas leis, a lei da bênção e a lei da maldição. Mas ambas vêm da mesma palavra, ou da atitude que se toma diante da palavra. Quando você for ler Deuteronômio 28, você vai ver: e acontecerá que todo aquele que ouvir esta palavra e não cumprir, não guardar em seu coração, e antes de andar de acordo com seus caminhos, então as maldições, as pragas previstas no livro desta lei o acompanhará, e seus campos secarão, e suas ovelhas morrerão, e assim sucessivamente. Mas quando chega na hora da bênção, e acontecerá que aquele que ouvir estas mesmas palavras e aguardar em seu coração e cumprir com esses estatutos, então a bênção de Deus o alcançará, e será bendito na entrada, bendito na saída. Tudo, tanto a bênção como a maldição, a pessoa recebe dependendo de como se aproxima da palavra de Deus. Não tem outra forma. Tudo depende do que se faz com ela e como se aproximar dela. Ou você é abençoado ou amaldiçoado. Se vem com sua mente já formada, então se converte em uma maldição para você. Porque a mente sua, o pensamento seu, a formação do seu pensamento não é nada bom. Nós não pensamos coisas boas. A maior bondade de você pensar ainda é coisa ruim. Porque é pensamentos humanos. Ou você obtém os pensamentos de Deus, ou estará num problema muito sério. Porque foi dito que assim como o céu está distante da terra, ou mais longe da terra, mais alto que a terra, assim é os pensamentos de Deus para os nossos pensamentos. Assim é os caminhos de Deus para os nossos caminhos. Então tudo depende de como você se aproxima. Se você vem com uma mente já formada, aquilo se torna uma maldição para você. Se você vem com uma mente aberta, com o coração aberto, se desprovém de tudo, então a palavra trará vida para você. Porque ela pode gerar em você esta semente de vida. Você quer ver alguma coisa mais nas Escrituras? Novamente encontramos a Jesus dando a mesma advertência no livro de Lucas. Vamos mais adiante, no livro de Lucas, no capítulo 8. São Lucas, capítulo 8, versículo 18. Olha as palavras de Jesus outra vez. Vede, pois, como ouvis. Preste bem atenção. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado. Então observe que quando eu li lá no livro de Marcos, e eu disse: gente, isso aqui outra vez foi traduzido da palavra exo. Exo. E esses que estão de fora não podem ter isto. Porque como eles não compreenderam o que foi ensinado, eles não poderão fazer exo, ou ecoar, fazer eco, ouvir e levar adiante. Como se você não entendeu? Como pode ser uma testemunha se você não participou, se você não viu e não compreendeu o que estava vendo? Então agora você entende que realmente é para aqueles que têm a capacidade de ouvir, uma capacidade dada por Deus. Ouvir, reter o que foi ouvido, e quando passar adiante, passar do mesmo jeito que foi ouvido. Porque este é o propósito. Dizer o que foi dito. Repetir apenas isso. Diga o que diz as fitas, disse o irmão Branco. Agora veja o que Jesus diz aqui. Lucas 8,18. Vede, pois, como ouvis. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Agora, nesta tradução, nesta versão dada por Lucas, nós vemos as palavras de Jesus assim: vede, pois, como ouvis, não é? Vede, pois, como ouvis. Mas sabemos que Jesus não lhes disse a eles para fazer caso como ouvir, como se houvesse outra maneira de ouvir. Me diga, existe outra forma de ouvir a não ser com suas orelhas? A não ser com seus ouvidos? Não tem outra maneira de você ouvir a não ser pelo sentido da audição. Então Jesus não estava falando aqui de outro modo de ouvir. Porque todos terão que ouvir por este sentido, pela audição. No entanto, você encontra muitos lugares
no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, no Sermão da Montanha e também no Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas todo mundo tem ouvido, a não ser o surdo. Vê? Agora, de novo, nós vemos que não é a coisa em particular, mas a maneira, o modo em que você tem vindo para ouvir. É nisto que está a advertência de Jesus. E agora, nesta parte, ele está dizendo, não que, mas como. Como? Que poderíamos falar? A maneira, o modo, não é? Como ouvir. Não é o que ouvir, mas como ouvir. Porque mesmo quando você está ouvindo alguma coisa que não seja correta, ou que não é 100%, no entanto, se você tem discernimento espiritual, você poderá reter aquilo que é bom. E por isso, creio que Paulo, ele diz sem nenhum medo, lede tudo, examinai tudo, retei o que é bom. Mas isto é para quem tem a advertência de Jesus. Vê? Em que situação você está? Porque imagina, quando a pessoa está com, como é que chama? Dor de cotovelo, né? Que tipo de música vai querer ouvir? É as músicas mais tristes e lamentáveis possíveis. É caso perdido, amor impossível, aquela coisa toda. É a forma como ele está se sentindo. E isso só vai deixá-lo mais triste, mais para baixo. Né? Cada vez mais no fundo do poço. Não quer saber de ouvir uma música alegre, uma coisa alegre. Não, porque está é aquela situação que está. Então vai se alimentar mais daquilo que vai deixar a pessoa mais cabisbaixo. Cabisbaixo, eu lembro quando eu preguei cabisbaixo lá no Recife, há muitos anos atrás, e duvidaram que não existia essa palavra. Não tem, está inventando moda, não existe essa palavra. E fizemos uma aposta e eu ganhei a aposta. A aposta era um prato de comida, né? Muito bom. E a irmã teve que trazer na outra semana para mim um prato de comida e doce, aquela coisa toda. Ela pagou em dobro, né? E o esposo dela ria, o diácono da igreja. Foi engraçado, porque ela viu no dicionário que tinha a palavra cabisbaixo. Mas é a situação que a pessoa está. Então ela quer ouvir aquilo que ele deixa mais triste ainda. Ela quer alimentar aquele monstro, aquela tristeza, aquele sentimento de perdedor, de quem perdeu. Aconteceu o que não pôde evitar. Agora, aqui Jesus está dizendo como, vede pois como ouvir. Ó Senhor, mas como é que eu vou ouvir a não ser pelos meus ouvidos? A não ser pelo sentido de audição, a não ser usar minhas orelhas, grandes ou pequenas. Então, mas o que eu estou dizendo para vocês é isto. Cuidado, atitude sua, quando você vier para ouvir, como você está. A palavra grega que se traduz este como se entende de que maneira, de que modo. Portanto, uma vez mais, ouvimos Jesus dizer isto no livro de Marcos: atendei ao que ides ouvir. E no livro de Lucas, nós ouvimos: olhai de que modo ouvis. E agora, estas duas declarações, elas são muito consistentes em si. E poderia ser traduzido usando as mesmas palavras. O problema que vemos nas pessoas hoje, mesmo você explicando estas formas, estas maneiras para elas, mas o problema é que você encontra nas pessoas é que elas estão vivendo suas vidas, elas querem viver a vida olhando para trás, através de um retrovisor. Elas querem seguir adiante, mas usando apenas o espelho retrovisor.
E o que vai acontecer com essas pessoas? É necessário o espelho retrovisor? Sim. Para que você tem que... Se você virar o retrovisor para não olhar para ele, você nunca vai descobrir o que está acontecendo atrás de você. Porque quem dirige, ele tem toda a visão da frente, a visão frontal, não é isso? Ele tem que ter as duas visões laterais. Antigamente não era necessário. Também naquele tempo não tinha o trânsito que tinha hoje. O espelho era só de um lado só, não é? Os primeiros carros, os primeiros automóveis. Mas a necessidade fez isto. Você tem que ter a visão frontal, a maior possível, não é? Com todo o panorama na sua frente. Depois você tem que ter as visões laterais. Isso conta, né, na hora que você vai tirar a sua habilitação. Se você não sentar e ajustar os espelhos e tudo, ali já começa a reprovar. Primeira coisa, se você vai sentar no carro, além do cinto de segurança que você tem que pôr, você tem que olhar se os espelhos estão ajustados, como você vai estacionar, e como você vai ver a guia do seu lado direito, se você não tiver aquele outro espelho bem ajustado para olhar tudo como é que é. Ok, e por isso eu tenho um retrovisor, eu tenho que saber o que está acontecendo atrás também. Se alguém está se aproximando, se alguém está dando farol lá atrás, e a questão do farol é complicada quando estamos andando junto, né? Dá sinal e cadê o camarada saber olhar o carro que está atrás dando farol? Os motoristas ruins, diz o irmão Antônio. O motorista ruim, esses meninos. É isso. Mas acontece que você necessita do retrovisor. Você tem que olhar o que está acontecendo lá atrás. Se tem alguém se aproximando, se tem alguém dando sinal para você. O que aconteceu, se você passou por cima do quê. Você tem que ter. Mas que tal você simplesmente esquecer tudo e ficar só com um retrovisor para dirigir? Você vai se chocar e não vai muito longe. Então é o que está acontecendo com muita gente. A forma que elas estão ouvindo as coisas. O problema hoje, eu vejo que as pessoas vivem a vida olhando através de um espelho retrovisor. Sem dúvida vão se chocar. E é assim que está seguindo a igreja. Muito preocupado com o passado. Apenas olhando o passado. Apenas contando o passado. E olha as escrituras apenas com o sentido do passado. E olha os irmãos apenas com o sentido do passado, olhando o passado, apontando o passado. Só isso. Como se estivesse olhando apenas para um retrovisor. Como se não estivesse numa caminhada sempre seguindo adiante. E você não vai muito longe se você apenas olhar para o retrovisor como se não tivesse o panorama todo na sua frente. O irmão Brandão disse para o irmão Oliveira, na carta áudio, ele disse, bem no início da carta, primeira página, parágrafo 2, ele disse, porque se eles somente verem isto no tempo passado, então não haverá esperança para a igreja. A igreja deve ver isto no tempo presente. Deste modo, Deus tem enviado o seu profeta para manifestar o tempo presente disto. Você vê? E então, após isto ocorrer, então é a história. Então, se a igreja apenas estiver focada no passado, não há esperança para a igreja. E muitos estão perdendo a esperança por estarem preocupando-se com o passado. Estão trazendo o passado de volta, tentando viver o passado hoje. Preocupado com o passado, vivenciando o passado, falando do passado, apontando o passado. E estão esquecendo de olhar para frente e seguir adiante. Bem, Jesus disse que eles foram ordenados para ver, mas não para perceber. Eles foram ordenados para escutar, mas nunca vão adquirir entendimento. E os discípulos se preocuparam, por que falas em parábolas? E ele disse, com este propósito,
para que eles mesmos vendo não entendam, mesmo ouvindo não compreendam. Mas, Senhor, eles vão ouvir, vão ver, no entanto vão ficar sem entender, sem compreender o que é. Exatamente. Para que seus pecados não sejam perdoados, para que eles não cheguem a se converter. Porque conversão é só para quem é semente. Vê? Agora, claro, nós encontramos, se estamos falando sobre entendimento, veja, eu disse o quê? Eles foram predestinados, esse tipo de pessoa foi predestinado para ver, mas não para perceber. Foram predestinados para escutar, mas não para adquirir entendimento. Então, já que usamos esta palavra entendimento, vamos ver outro caso aqui. Vamos para o livro de 1 João. 1 São João é uma das cartas pequenas lá no final da Bíblia. Está próximo das cartas de Pedro e Judas. 1 João, capítulo 5 e o versículo 20. Já passei de 40 minutos, meu tempo já está indo. Vamos adiantar. 1 João 5 e 20 diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Você pode estar lendo, e nos tem dado entendimento. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Em alguma tradução continua assim: em seu Filho Jesus Cristo. Mas na que estou lendo de isto é. Esta palavra isto é, em algumas traduções não está. Mas deixe-me ler como está na minha. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, assim nós podemos ver nesta mesma escritura que o mesmo propósito do Filho de Deus ter vindo à terra foi para nos dar uma compreensão sobre Deus. O pensamento unicista de só Jesus pega esse versículo para dizer que Jesus é o verdadeiro Deus. E eles não conseguem juntar a escritura com a escritura para entender o que está dizendo. Observe. Ele diz, aqui está dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus. Se Jesus é o verdadeiro Deus, então Jesus é o próprio Pai eterno, porque não pode haver dois deuses. Se Ele é o verdadeiro, então não pode existir outro. Agora, se tão somente se entendesse, eu não sei como chamar isso, se é hermenêutica, eu não sei como é o nome que eles chamam, né? Mas se eles entendessem a lógica da Bíblia, que a Bíblia é algo muito lógico, tem uma lógica nas Escrituras, que você não pode fugir desta lógica. Se eles pelo menos pegassem a primeira parte do versículo, que diz, e sabemos que o Filho de Deus é vindo. Então, se foi o Filho que veio, se é o Filho que veio, esse Filho veio trazer um entendimento. E o entendimento que o Filho veio trazer é sobre o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus não é o Filho, porque o Filho disse, quando ele estava orando a seu Pai, para que conheçam a Ti só, como único Deus verdadeiro. E a preposição, né? E a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, a quem o verdadeiro Deus enviou. E enviou para quê? Para trazer este entendimento. Então veja que com facilidade as pessoas colocam tudo de ponta cabeça e põem tudo a perder, porque são ungidas. É uma unção para fazer isto, para convencer as pessoas a entender de forma errada. Vê? Nós podemos ver nestas escrituras que o mesmo propósito do Filho de Deus vindo à terra foi para nos dar uma compreensão sobre Deus. Então vamos partir este versículo em parte diferente para entendermos melhor. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Portanto, nós vemos aqui que está falando do Filho de Deus. E se é filho, ele teve um princípio.
Irmão Branham disse que o filho não pode gerar a si mesmo. Ele disse que o filho não pode ser seu próprio pai. Como ele poderia ser pai de si mesmo? Foi a pergunta que o irmão Branham fez para os unicistas, para os só Jesus, para aqueles que dizem que Jesus é o próprio Deus Pai. Não é? Aqui está o versículo, a síntese desta escritura está falando do Filho de Deus que veio. E nos diz que tem algo acerca desta vinda, que nós temos que saber. Porque veja, e você vê que tem aqui algo? E sabemos que o Filho de Deus é vindo. E, não é assim? E, então neste e está nos dizendo que esta vinda é para nos dar entendimento. E nos deu entendimento. Então João nos disse que aqui tem algo que o Filho de Deus fez por nós, através de sua vinda. E isto é o que nos tem dado entendimento. Aquilo que o Filho de Deus fez, o propósito da vinda do Filho de Deus, foi nos dar um entendimento. E logo nos disse ele, para que foi dado este entendimento. Qual é o propósito deste entendimento? Está aqui, olha. João, qual é o propósito que esse entendimento que o Filho de Deus trouxe tem para nós? Que propósito é? Ele diz, para conhecermos o que é verdadeiro. Amém. Então o Filho de Deus veio, a sua vinda foi para nos dar um entendimento. E este entendimento nos faz conhecer o que é o verdadeiro Deus. Portanto, nós temos que nos fazer a nós mesmos esta pergunta: será que a vinda do Filho de Deus foi para nos dar entendimento sobre o Filho, sobre si próprio, sobre Ele mesmo? Ou Ele veio para que nós possamos conhecer o que é ou quem é o verdadeiro? Quem é esse verdadeiro? A não ser Deus? Amém? Que conhecimento foi esse que o Filho de Deus trouxe? Foi para que nós conhecêssemos o Filho? Ou foi para que o entendimento que Ele nos trouxe foi para conhecermos aquele que é verdadeiro, Deus mesmo? Agora, o que você crê sobre o que João está falando aqui? O que as pessoas têm crido sobre o que João está falando? Muitos pregadores, muitos irmãos respondem e diz que o Filho de Deus veio para que possamos ter entendimento que Ele é o próprio Deus. Foi assim que nos ensinaram, é assim que estão ensinando, e assim como a Igreja Católica, lá pelos anos 300 e pouco, instituiu um dogma dizendo que quem não crê na Trindade será considerado herege. A mesma coisa hoje eles estão fazendo conosco. Quem não crê que Jesus é o próprio Criador, Deus, Pai e tal, é herege. Então é pregando dois deuses, é a ideia dos testemunhos de Jeová, é dualista e tudo mais. E as pessoas acreditam nisso por não conhecer as Escrituras, por não saber que o Filho de Deus não veio trazer o conhecimento de si próprio. Ele veio nos trazer o entendimento para que nós pudéssemos conhecer quem era seu Pai. Vê? Agora, a Escritura nos diz que Jesus não veio declarar a si mesmo. A Bíblia sempre nos diz que Jesus veio para declarar seu Pai, que é Deus. Veja em João capítulo 1, versículo 18. O livro de João está bem depois do livro de Marcos. Aliás, depois de Lucas, né? Que é o último evangelho, antes de Atos dos Apóstolos. São João, capítulo 1, versículo 18. Você tem agora, não a carta de João, mas o livro de João. Depois de Lucas. João 1,18. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Quer dizer, ninguém nunca viu a Deus. A Escritura poderia ser lida bem assim também. Ninguém nunca viu a Deus. Deus nunca foi visto por alguém.
o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Em outra tradução, este o fez conhecido, este o fez conhecer. Porque revelar é fazer conhecido, trazer à plena vista. Então observe, o Deus invisível, o Deus desconhecido que ninguém nunca conseguiu contemplar, o Filho de Deus veio para revelá-lo, declará-lo. E este mesmo João que escreveu isto é o mesmo que escreveu aquilo outro lá, dizendo: o Filho de Deus veio para nos dar entendimento sobre o que é verdadeiro. Ok. No capítulo 8 deste mesmo evangelho, mais para frente um pouquinho, e o versículo 19, João 8, 19, está assim nas Escrituras: disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Ora, se Deus é invisível, né? Eles agora estavam querendo saber onde estava Deus, porque eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim. Ora, mas eles estavam vendo a Jesus pessoalmente, eles estavam contemplando com os seus olhos. Por isso que eu vos disse antes, que não significa aquilo que você pode ver com seus olhos, porque eles estavam vendo a Jesus, contemplando os milagres. No entanto, os seus olhos espirituais não podiam ver que ali estava o enviado de Deus, estava o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Eles não podiam ver aquilo, não conheceram o dia e a sua mensagem, não reconheceram. E se não podiam conhecer a Jesus que estava ali, e que as suas obras, o que ele fazia, testificava que era o cumprimento das Escrituras, e ele não estava falando isso para qualquer tipo de pessoas, era para pregadores, para escribas e fariseus, doutores da lei. Eles deveriam ter visto, porque eles liam as Escrituras, eles liam o Antigo Testamento, eles conheciam o Antigo Testamento. No entanto, eles não puderam entender, o entendimento espiritual não estava apto, não estava aberto para saber que aquele era o ungido, Cristo de Deus. E o resultado? Não o conheceram. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Não receberam porque disseram: não pode ser isto. Não pode ser algo tão simples. Não pode ser apenas isto. Ele nem se associou com a nossa igreja, nem foi anunciado nos grandes templos. Mas a profecia não dizia isto. Mas nós temos uma profecia: e virá o Senhor a seu templo, aquele a quem buscai. Sim, foi cumprido. O Senhor entrou no templo, ele foi no templo, leu as Escrituras. O Senhor entrou em seu templo quando habitou no corpo de seu filho. Corpo me preparado, e assim sucessivamente. Nada disso eles puderam ver, nada disso eles puderam entender, porque quando eles iam ouvir a explicação das Escrituras, eles já iam com suas mentes formadas. E esta é a advertência de Jesus: cuidado em como você vai ouvir, qual é a condição que você está. Então Jesus aqui está dizendo que eles não conheciam. Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Porque ele estava ali dando o entendimento necessário para se conhecer a Deus. Vê? No versículo 54, você estava lendo 19, no 54, você tem mais uma parte disto. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Agora veja que coisa. Por que ele disse como vós? Se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vocês. Você sabe por quê? Porque eles diziam que conheciam a Deus. Eles diziam que eram filhos de Deus. No entanto, eles não conseguiam nem sequer compreender a palavra a seu tempo.
e por isso não podiam guardar a palavra. E Jesus mostrou aqui que quando você conhece, você então procura cumprir ou viver de acordo com aquilo que você conheceu, com o conhecimento que te é dado. Olha o que ele diz: eu conheço e guardo a sua palavra. Porque você diz que o conhece quando não o conhece. E quando você diz que conhece, quando na verdade não conhece, você é um mentiroso. Vê? E Jesus disse: porém, eu conheço e guardo sua palavra. Agora, voltando rapidamente à primeira carta de João, aquele que lemos primeiramente, João 5:20. E assim nós podemos concluir, não é? Vamos voltar para o início, vamos dizer assim. Em 1 João 5:20. Porém, sabemos que o Filho de Deus tem vindo, e sua vinda, não é, nos dá este entendimento, nos tem dado entendimento para conhecer aquele que é verdadeiro, ou para conhecer o que é verdadeiro. Então nós vemos que a vinda do Filho de Deus foi para nos dar o entendimento do que é verdadeiro. E este verdadeiro é Deus. Aqui não está tratando do Filho. O Filho não veio trazer o conhecimento dele próprio. Ele veio trazer o conhecimento daquele que nós temos que conhecer, que é Deus mesmo. E veja que João continua: e estamos naquele que é verdadeiro, ou estamos no que é verdadeiro. Então a palavra, deixe-me ver aqui, deixe-me pegar uma outra versão aqui da Escritura, antes de concluirmos. Realmente o tempo se foi. 1 João 5:20. Observe. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ele disse: e estamos no que é verdadeiro. Veja. E no que é verdadeiro estamos. Isto é. Então, esta palavra aqui quer dizer da mesma maneira. Da mesma maneira. Ou estamos no mesmo modo. O mesmo conhecimento que Jesus tinha, ele veio trazer esse conhecimento para nós. E do mesmo jeito que estamos no verdadeiro Deus, estamos em seu Filho Jesus Cristo. Vê? Porque você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Pai. Porque a doutrina de Cristo está baseada nisto, em um Deus que gerou um Filho. Vê? Aí diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E esta parte não está falando de Jesus, o Filho de Deus. Mas esta parte está dizendo: este que é verdadeiro, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É este que eu, o Filho, diz, tenho vindo para declarar. Vê? Agora, essa é a forma que se lê o versículo das Escrituras. Fala da vinda do Filho de Deus para manifestar e declarar ao Pai para nós, de tal modo, de tal maneira, que nós podemos conhecer e entender ao Pai como nunca antes tínhamos conhecido e entendido. Nunca antes da vinda do Filho poderia se entender estas coisas. E o irmão Brano, o profeta de Deus, nos ensinou que Deus interpreta sua palavra fazendo-a acontecer, trazendo-a a cumprimento. Portanto, tem que ver com a manifestação da palavra para trazer pleno entendimento da palavra. Vê? Se vê a forma em que o Filho de Deus desempenha seu papel com o Pai, e sem ver isto, nós não poderíamos entender quem é o Pai, nem quem é o Filho, nem quem é nosso papel, qual papel devemos desempenhar como filhos. E logo não entenderíamos quem é o verdadeiro Deus, quem é o único e verdadeiro Deus. E por não entender, dizem que esse verdadeiro Deus é o Filho, sendo que o Filho veio e foi trazer o entendimento sobre o seu Pai. Amém? Vamos colocar de pé. Agora, embora o Filho de Deus tenha vindo para nos dar entendimento, Paulo nos disse assim:
Agora, nós vemos através de como em um espelho meio ofuscado, um cristal meio escuro. As palavras de Paulo foi assim, o que ele estava dizendo. Porém, na parúzia, ou na sua vinda, ou na parúzia de Cristo, no aparecer de Cristo, o veremos cara a cara. Você lê na sua Bíblia, face a face. Isto é a presença de Deus. E ele disse: agora sabemos em parte, então logo saberemos, ao mesmo tempo que seremos conhecidos. E Pedro, ele escreveu a mesma coisa na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13: cingi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se nos oferecerá quando Cristo for manifestado, ou na manifestação de Jesus Cristo, ou na revelação de Jesus Cristo. Encontramos também Paulo falando a mesma coisa em 1 Coríntios 1, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Amém. Dizer a mesma coisa, estar juntos, unidos em um mesmo pensamento e o mesmo parecer. A noiva de Cristo tem que chegar nesta situação, nesta condição, de estar tão unida em Cristo, com o conhecimento que Jesus Cristo trouxe, a ponto de todos se tornarem um com Cristo, um com a palavra. Agora, claro que o trabalho do inimigo, enquanto o trabalho de Deus é juntar seu povo, o trabalho do adversário é fazer de tudo para que o povo esteja cada vez mais se separando, cada vez mais desacreditando. Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Pai bendito, te agradecemos nesta hora por tua palavra, pelo conhecimento que o Senhor Jesus nos trouxe a respeito do cumprimento das profecias. Obrigado, Senhor, por estes irmãos, por estas pessoas, por cada coisa que tem nos acontecido, por cada coisa que temos chegado a perder. Isto é com um propósito, pelos ganhos que obtemos, pelos amigos que temos, pelos inimigos também, porque sem eles nós não estaríamos afinando a espada, amolando a espada. Sem os críticos nós não melhoraríamos, sem a doença nós não conseguiríamos te agradecer pela saúde. Sabemos o quanto que é bom ter saúde, porque sabemos que podemos adoecer a qualquer momento. E é muito ruim estar doente. Pedimos, ó Pai, oramos por nossa cura, e sabemos que o dom da cura está na pessoa que vai ser curada. Portanto, se alguém entre nós está enfermo e crer que esta palavra é a verdade, e que Tu continuas o mesmo ontem, hoje, eternamente, poderá sair daqui abençoado por Ti, curado por Ti. Oramos não só pelos irmãos aqui presentes, mas por todos aqueles que nos ouvem à distância, por aqueles que ouvirão futuramente a gravação deste culto, que a mesma unção possa acompanhá-los e que a Tua palavra continue manifestando esse dom de Cristo na vida das pessoas e que elas sejam beneficiadas com a Tua presença. No nome amoroso de Teu Filho Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Deus os guarde, irmãos, Deus os abençoe. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Tenham todos uma semana abençoada. Muito obrigado pelo esforço, pelo carinho, pelas orações, pela ajuda, pela dedicação que vocês têm tido. Os irmãos de outras cidades, de outros lugares, recebam nesse instante o nosso abraço fraternal, no amoroso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Aqui, na Rádio Doutrina da Mensagem, você encontra o que há de melhor para o seu enlevo espiritual. Hinos, mensagens, ministrações de estudos doutrinários para o seu crescimento,
para que você, assim como filho de Deus, também cresça em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Ajude-nos a evangelizar. Leve adiante o nosso link, transmita o nosso recado, repasse para os seus amigos o nosso portal, para que mais pessoas sejam beneficiadas. E nós estamos na última era, outra não se espera, é melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.